Então vamos lá. Os nossos algoritmos até então nós estamos fazendo ele na mão, né? Fazendo ele no caderno. Mas não é o melhor lugar para a gente escrever um algoritmo. Um algoritmo, se a gente puder levar ele para dentro de um ambiente de programação, é melhor, porque aí nós podemos testar o código. Os códigos não vão ser pequenininhos sempre, igual estão sendo esses. Esses são os nossos primeiros programas, né? Eu costumo dizer da seguinte forma: nenhum desses algoritmos que fizemos até agora cai na prova. Nenhum deles. Eles são algoritmos bem simples. Tem a complexidade, tem a dificuldade se é a primeira vez que está fazendo, naturalmente. Mas nós vamos aprender a fazer algoritmos com mais complexos. Dentre as várias interfaces que aceitam a linguagem Portugal, que é uma linguagem de escrita de algoritmo em português, na verdade não é uma linguagem, né? É só a gente classifica como pseudolinguagem, porque na verdade é uma interface de escrita de código em português. Esse código vai ser traduzido para aí realmente uma linguagem. Aqui no curso nós já trabalhamos com Portugal Studio e com Visualg. Ano passado eu trabalhei com Portugal Studio, esse ano eu vou trabalhar com Visualg. Por quê? Porque o Portugal Studio apresentou algumas dificuldades que o Visualg não apresenta, então fica mais fácil para vocês trabalharem com o Visualg e poder superar esses problemas que a gente vai ter um pouquinho lá na frente, tá? O que é isso aí, o Visualg? O Visualg é um interpretador de código em Portugal. O usuário transcreve um algoritmo usando um português estruturado e o ambiente interpreta e executa esse código em uma linguagem de programação de forma transparente. Você não vê a linguagem que está por trás disso. No caso do Portugal, ele usa o Pascal. Pascal é uma linguagem da década de 60 e foi muito utilizada em ambiente comercial, mas ela tem como característica a facilidade de escrita para código. Então, ela é uma linguagem que as pessoas têm uma facilidade muito grande de aprender, porque eles se preocuparam em estruturar bem essa questão do código, da forma de entrada do código. Então, ficou uma linguagem que ficou com essa característica. O objetivo com que foi criado é para isso mesmo, aprendizado de algoritmo e construção do pensamento lógico computacional, sem que tenha aquela rigidez, toda aquela gama de situações que uma linguagem nos leva a ter. Vocês vão se preocupar com linguagem só ano que vem, quando vocês já estiverem bom em algoritmo. Ok? É, Ele foi desenvolvido na década de 90, tá mais ou menos em 1996, durante um programa de pós-graduação do professor Cláudio Morgado de Souza, lá de Santa Catarina, e um aluno do Cláudio naquela época, que foi o Antônio Carlos Nicolodi, ele fez toda a interface, fez todo o sistema do visual nas suas primeira versão, sendo que a primeira versão que foi para o mercado foi a versão 2.5. E atualmente o Nicolodi ele continua dando manutenção, apesar que tem muitos anos que ele não dá manutenção, mas né, a última versão é de 2019. Ele continua dono do código do Visual, que o código é dele, e ele disponibilizou essa última versão 3.0 na internet, dentro de um projeto de SourceForge. Então, ou seja, ele está trabalhando como software livre mesmo. E esse software ele é adotado por vários países, tá? Muitos países adotam, naturalmente faz a tradução, né, do Portugal estruturado para a língua deles, tá? De repente o espanhol estruturado, o inglês estruturado. Devido à facilidade com que ficou a operação e a facilidade que fica para quem está aprendendo. Bom, para fazer o download da última versão, tá aqui, eu deixei aqui o link. Vocês vão estar com essa apresentação, já está lá no Telegram, tá? Então vocês não precisam copiar nada, não. Mas se vocês colocar lá no Google lá também Visualg 3.0, vai cair esse link para vocês do projeto SourceForge e lá dentro o Visual 3.0. Naturalmente você vai clicar aqui em Download e você vai começar todo o processo para baixar o Visualg.
Para quem não tem experiência, eu fiz essa apresentação de hoje no formato de tutorial, tá? Quando você pede para fazer o download ele baixa um arquivo para a sua área de download do seu browser, do seu visualizador. Então, quem estiver mexendo com o Chrome, vai ficar lá embaixo, lá no rodapé, lá fica essa área, né, do software que foi baixado. Desculpa, gente. Não, foi mais rápido do que eu não consegui tirar o som. Quem utiliza outros ou quem não deixou essa área aqui configurada, tem de ir lá no seu visualizador e no menu principal, pegar downloads, ele vai listar o arquivo que foi baixado. O arquivo que vai ser baixado atualmente é o 3.0.7.rar. O que é isso, .rar? .rar é uma extensão para arquivos compactados. O rar é um compactador de arquivos. Então, ele traz o arquivo, o conteúdo dele todo compactado nesse rar. São vários os softwares que podem descompactar uma extensão .rar. O WinZip faz isso e vários outros. Então, mas quem quiser, quem não tem nenhum, pode baixar o WinRAR, que é gratuito, e você pode instalar na sua máquina tranquilamente. E você vai ter lá, então, a ferramenta tanto de compactação como de descompactação, tá? Eu não estou vendo nada do que vocês estão falando, tá, gente? Vocês estão escrevendo, vocês têm de falar para mim. Eu não consegui baixar o visual. Você fez aqui nesse link? Pode baixar já, né, Maurício? Próxima aula, Pode. já que nós vamos lá. Isso. Você teve aqui nesse link? Quem não conseguiu? Vou tentar nele, só que o computador não quis abrir os 3 que eu testei no site original. Não, ele não vai abrir, não. Ele vai só baixar. Uhum. Ele Não baixou. consegui extrair, na verdade. Não, extrair é depois. Nós vamos chegar lá. Você chegou a baixar esse arquivo? Tá? Esse arquivo está na sua máquina? Tá. Então, beleza. Então, vamos seguir o barco aqui. Quando ele está na sua máquina, ele mostra esse iconezinho dos livros aqui? Não. Então, quer dizer que você... Então, tá vendo? Você está fazendo na frente e não está prestando atenção. Vamos prestar atenção aqui. Você tem de ter um software de descompactar a extensão .rar. Se você não tiver esse software, eu estou sugerindo que você baixe esse WinRAR e coloque na sua máquina, para que você possa descompactar um arquivo .rar. Tá ok? Uhum. Dando tudo certo. Gente, olha, eu não tô vendo o bate-papo, tá? Então, se for coisa importante, alguém vai falando aí para mim. Se der tudo certo, quando você clicar nesse arquivo .rar, ele vai abrir essa interface do WinRAR, tá vendo? E nessa interface, vai mostrar para você uma pasta, que é a pasta do Visualc 3.0.7. Se você clicar nessa pasta, ele vai te mostrar o que tem dentro da pasta compactado, que são outras pastas e outros arquivos. Dentre esses arquivos, um último arquivo aqui, que é o Visualc 30.exe, que é o penúltimo arquivo, que é o executável do Visualc. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para aquela tela anterior, dando 2 cliques aqui na primeira pastinha que tem o símbolo 2 pontos, tá? Porque nós vamos voltar aqui para extrair o Visualc do WinRAR, porque ele, na verdade, está dentro do WinRAR. Ele não está fora, ele não está lá no seu, ele não está no Windows diretamente. Como que eu faço? Eu clico na pasta do Visualc e peço para extrair, que é Extract to. Ao pedir essa extração, vai abrir esta janela para a gente. E esta janela tem 2 pontos que a gente tem de ficar atento.
Eu instalei na área de trabalho. Então, você vem aqui e seleciona área de trabalho. Se você já tem alguma experiência com Windows, já sabe organizar a sua própria pasta, você pode pegar e colocar, instalar o Visual numa pasta dentro da sua, da sua área, da sua própria área, ou dentro da sua organização, da forma como você organiza, tá? Eu deixo na área de trabalho, porque fica o íconezinho na área de trabalho, ali para mim fica, como eu trabalho com ele todo ano, né? Para mim tá ali presente. Escolheu aqui a localização do seu disco, aonde você quer instalar o Visual, você vai apertar o OK. Aí sim, você vai estar extraindo de fato o Visual para a sua máquina. Ok, pessoal? Alguém está com alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Sim ou não? Não ou sim? Eu tenho uma, mas eu vou deixar mais pro final, que é outra coisa. Depois te mostro, Maurílio, porque não deu nada disso pra mim quando eu baixei o Inha. Tá. Eu faço um atendimento depois separado com você, tá? Vou continuar aqui, depois a gente vai e conversa. Uma vez que você deu o OK, vai aparecer essa tela de descompactação. Dependendo da máquina, é muito rápido, você nem vê direito, tá? E lá na sua área de trabalho, vai aparecer uma pastinha. Você procura lá que vai ter a pastinha do Visual 3.07, que é aquela pasta que estava aqui, ó. É a mesma pasta que estava aqui dentro do WinRAR, tá vendo? Essa pasta é a mesma pasta que vai aparecer em algum lugar da sua área de trabalho. Eu não sei onde, vai ser em algum lugar. E se você der 2 cliques nessa pasta, aí sim o seu gerenciador de arquivo. Tá horrível, né, pessoal? Vocês não estão vendo, vocês podiam ter me falado que tá. Eu não expandi. Aí. O seu gerenciador de arquivo aí sim vai mostrar a pasta aonde está o Visual 3.7 com os mesmos arquivos, tá vendo? Que existiam lá dentro da área compactada. Olha aqui os arquivos que estão na área compactada quando estava dentro do WinRAR. Essas mesmas pastas e esses mesmos arquivos vão estar agora dentro do seu do seu gerenciador de arquivo, porque ele agora está instalado no seu HD. E vamos prestar atenção nesse arquivo aqui. Vou tocar para frente. Aqui está o conteúdo da pasta Visual, que está dentro da área de trabalho, né? E aí tem um arquivo que chama Visual 30. Ele é 30.exe, tá? Eu deixei ele aqui anotado com a seta, chamando bastante atenção. Ele é o arquivo que nos interessa. Se dermos 2 cliques nele, ele vai executar o Visual. Nós temos de tomar um cuidado, que é para não apagar ou não danificar algum desses arquivos que estão aqui nessa pasta, tá? Nem nas subpastas. Por quê? Porque nós podemos causar um mau funcionamento do Visual. Quem já tem experiência, quem já tem domínio, vai saber mexer, por exemplo, entrar aqui nos exemplos, ver alguns exemplos prontos, acessar o Help, mas isso tudo a gente pode fazer de dentro do Visual, não precisa preocupar em fazer por fora. E outra coisa que nós podemos fazer na nossa área de trabalho é, ao invés de ficar toda hora entrando dentro da pasta do Visual e correndo o risco de fazer alguma bobagem aqui dentro, é criar um atalho para o Visual.
Quem tem costume, já tem experiência, sabe como é o processo. Para quem não sabe, você vai apertar a tecla de Ctrl no seu teclado. Se vocês olharem aí, geralmente ela está mais à esquerda no canto inferior, é a tecla mais abaixo do lado esquerdo. Alguém não conseguiu visualizar o Ctrl, que é CTRL? Então, você vai clicar e deixar clicado o Ctrl. E você vai apertar aqui no arquivo do Visualg. E quando você fizer esse apertar e levar, você vai ver que vai criar um ícone chamado assim, Visualg 3.0 atalho. Eu levei esse ícone para minha área de trabalho e eu opero com esse ícone direto da área de trabalho. Ok? Isso me ajuda porque se acontecer alguma coisa com esse atalho, não tem problema nenhum. Se você apagar, se você danificar, ele é só um atalho, ele desaparece e depois eu gero o atalho todo novamente. Para quem não sabe gerar um atalho, está aqui como se gera um atalho no Windows, tá? E aí sim, pessoal, 2 cliques lá no ícone do atalho, vem o nosso visual, que é o que nos interessa, aquilo que nós queremos trabalhar. A interface que vai aparecer para a gente é essa interface. Ela é uma interface amigável, a gente, olhando assim, a gente já sabe o que faz em cada lugar. Em cada lugar não, né? Mas, olha aqui, ó. Vocês, ó, observem. O que seria essa área aqui na opinião de vocês? A área para fazer o quê? A área para fazer o algoritmo. Para escrever o código, né? Tá até aqui em cima, aqui, ó. Área dos algoritmos. Edição do código-fonte. Bom, aqui e aqui a gente vai ter de explicar um pouquinho para dizer. Mas o resto, olha, lembra muito o Word, né? O menu de tecla rápida, uma área de comunicação com o usuário, né? Com o usuário do Visualg, né? Onde que ele manda algumas informações. O help, que vai ser muito importante para a gente, ajuda, tá? Então, é uma interface bem amigável. Bom, vamos entender essas 3 áreas. A primeira área chama-se área de escrita de código. A segunda área, eu vou explicar cada uma separadamente. A segunda área é a área de verificação da memória principal. E a terceira área é a área de saída, de entrada e saída, né? É a simulação dos dispositivos de entrada e saída. Eu vou explicar um pouquinho, mas quando a gente for para o exemplo vai ser sempre melhor, né? A área de escrita do código é o local de trabalho do programador, né? Onde o código será escrito. Você vai poder entrar aqui e digitar seu código. Ele vai ter algumas técnicas, alguns recursos que vai nos ajudar. Então, ele é bastante amigável. E já vem com as sessões previamente indicadas, tá vendo? E ele para facilitar mesmo a vida da gente. A área de verificação de memória principal. Quando a gente fizer o programa aqui na área, nós vamos executar esse programa. Quando a gente executa, nós podemos fazer a execução de uma vez ou execução passo a passo. Eu vou explicar isso também mais à frente, nós vamos fazer simulações disso, então nós vamos ficar fera nisso. Ou então, o programa também pode dar algumas paradas internas dentro deles. Por exemplo, quando você faz assim, leia X, o programa dá uma parada até que entre um valor de X. Ele fica esperando o valor de X. Nesse meio tempo, nós vamos ver que esta área de variável ela vai se preenchendo. Quando a gente passa no var e declaramos nossas variáveis, esse quadro aqui vai se preenchendo com as variáveis existentes, com o tipo que nós definimos. E às medidas que fazemos atribuições ou fazemos leias, o valor também vai aparecendo aqui do lado. Então, nós podemos ter um controle
né? Principalmente quando a gente for fazer a verificação do nosso código, ver se o código está certo ou fazer checagem de erro, nós podemos usar essa área aqui para ficar vendo quais os valores que a variável vai tendo durante o nosso programa, o nosso pseudocódigo. E com isso, verificar se é realmente aquilo que a gente esperava de ter. Se não for, nós vamos saber em que momento lá no programa, porque a gente vai estar executando o programa, né, o pseudocódigo, nós vamos saber em que momento no pseudocódigo a variável passou a ter o valor um valor indesejável. E ali nós podemos fazer a nossa modificação. O escopo não é preocupação para a gente agora, tá? O nosso escopo sempre vai ser global. Todas as variáveis que a gente declarar, ela vai ser global. Isso aqui nós vamos preocupar muito lá na frente ainda. E aqui uma área que é a área de visualização dos resultados. Essa área, na verdade, é a área de comunicação de entrada e saída. Toda vez que a gente fizer um leia ou um escreva, os dados vai aparecer aqui nessa tela. Se for um escreva, vai ficar um leia, vai ficar o cursorzinho do mouse piscando, esperando que a gente entre com o valor. Se a gente colocar uma mensagem, entre com o valor de X, vai aparecer escrito na tela, né? Entre com o valor e vai ficar aqui o mousezinho piscando. Para quê? Para que você possa digitar. Digitou, deu Enter, ele vai passar para a próxima linha, esperando a próxima instrução. Quando você fizer alguma coisa também, fizer um escreva, o escreva sai aqui também. Toda interação que você fizer com entrada e saída vai sempre aparecer aqui nessa área de visualização dos resultados, para que a gente possa ter um controle do que está acontecendo no nosso pseudocódigo. Ok, pessoal? Isso aí tem que ser de aceitar mesmo, né? A gente ainda não experimentou. Algumas definições rapidinho, a gente já está bem ambientado, mas agora é o momento que já posso colocar. Alguns conceitos. Algoritmo. Algoritmo é toda e qualquer estrutura organizada, tá? Que nos permite executar alguma ação. Todo processo através de dados de entrada, gerar um dado de saída, é um algoritmo. Só que o algoritmo ele é muito amplo, ele pode ser descritivo, ele pode ser formalizado. O pseudocódigo, ele é mais específico. Ele é um algoritmo específico, né, escrito de forma mais técnica, utilizando ordens convertidas em comandos, que segue um padrão de escrita que tem um caráter computacional. Então, o pseudocódigo, ele é um algoritmo feito para computação, é um algoritmo computacional, tá? E ele é pseudo porque ele não é para uma linguagem, ele é para uma pseudolinguagem, né? É para uma interface que vai simular uma linguagem. Aqui tem um exemplo, né? Um algoritmo. Peça para o colega ao lado falar 2 números inteiros. A partir do primeiro número falado, vai contar a quantidade de números existentes do segundo número falado para o seu colega. A soma dos dois é o número que parou sua contagem. Vocês concordam que esse algoritmo aqui, ele serve para somar 2 números? Ou não? Ou alguém não concorda? Carlos? Concordo, professor. Acho que Né? Oi? acho que pode estar errado. Não escutei. Acho que o algoritmo tá errado, não? Eu acho que ele Então soma, me mas fala. ele não atribui. Vou falar com você 2 números, ó. Executa o algoritmo aí. 5 e 3. A partir do número 5, conta mais 3. Quanto que deu? 8. Então o algoritmo está certo ou está errado? Eu não entendi porque tava pedindo para escrever o Y. Ah, tá. Você está falando o pseudocódigo. Ah, tá, sim. Eu estou falando o algoritmo. Ah, não, entendi. Eu acho que tá O certo. pseudocódigo é escreva S. É. Isso é. Eu acho que ali em cima também faltou um I no início.
Não, aqui para mim tá certo. Início. Nossa senhora, difícil, hein? Tá bom. Compilador aí tá bom, hein? Então, aqui é o algoritmo. Vocês veem que o algoritmo aqui ele foi descritivo. E aqui o pseudocódigo. O algoritmo soma, né? Vou somar, li um valor x, li um valor y, fiz a soma de x mais y, mandei escrever o s. Vejam que todos os dois fazem a mesma coisa, só que a forma de escrever é diferente, né? O pseudocódigo é preocupado em aspectos computacionais. O algoritmo, de modo geral, não. Mas o pseudocódigo é um algoritmo, tá? É um algoritmo especial. Outras definições aqui, só para a gente organizar nossa linguajar, é o seguinte: lógica de programação é a técnica para desenvolver sequências de ações para criar um pseudocódigo. Programador é quem cria, quem escreve. Então, o programador somos nós. Programas são as ordens dadas ao computador. É o conjunto das ordens, tá? Para que execute tarefas exigidas do processamento, a partir de um conjunto de comandos e ações seguindo uma sequência estabelecida. Então, a gente tem de saber, de alguma forma, tem de nos ser dado como que vai ser feito esses comandos. É o que nós estamos estudando hoje. E linguagem de programação é um conjunto de regras que define como os comandos e funções devem se comportar dentro de programas de computador. Tá bom? Por isso que a gente vai chamar de pseudolinguagem, de pseudocódigo, porque ele não está ligado direto a uma linguagem de programação. Ele está ligado de forma indireta. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não, tá então tranquilo. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Estou correndo aqui para dar tempo. Descompartilhei. E vou compartilhar o computador. Não, tá, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Não assuste com as coisas que tem nela, é que eu vou estudando outras coisas e tem outras aulas para preparar. Então vamos lá. Ó, Visual 3.0. O próprio aqui no caso do Chrome, né? O Chrome já vai mostrando para mim onde que os links, né? Então eu já pego direto. Vou lá, ó, fazer o download, ok? Ele demora, aí é da própria máquina, eu não posso mexer. Já está fazendo o download para mim, ó. Vocês estão observando aqui embaixo? Tá dando para acompanhar? Tá ok, né? Tá sim. Beleza, já baixou. Dei o clique para mandar instalar, porque eu já tenho um WinRAR. Olha que ele já abriu para mim. Se eu não tivesse o WinRAR, eu vou aqui também, eu busco o WinRAR para mim. WinRAR download, olha lá. Ele abre lá no WinRAR, ou onde você quiser mais. Eu gosto de pegar na fonte direto, né? Você pode pedir o download. Tem várias linguagens, tá? Tem inclusive em português. Tá em português 32 bits. Aí você tem que ver sua máquina, se é 32, se é 64, né? Se sua máquina for 64, de repente baixar em inglês 64, você vai ter mais vantagem. Mas vamos lá. Tá aqui o visual, que ó, abri só para mostrar que ele está aqui. Voltei. Peguei e mandei extrair, ó. Deixa eu apagar, fechar o meu visual que estava aberto aqui. Para não dar pepino. Pronto. Vou mandar extrair, extract to. Vou mandar para a área de trabalho, como eu propus. Ok. Como já estava instalado, né? Vou mandar yes para todos. Ficou mais. Aí. Ele já está na área, já está extraído da área de trabalho. Vou fechar ele aqui.
Vou fechar aqui. Aí vamos fechar 1 milhão de coisas, né? O computador da gente é assim. Oh, chegamos lá. Olha aqui aonde que ele criou, ó. Ele criou para mim aqui em cima. Abrir. O que é criar um atalho? Deixa eu apagar, fechar esse atalho aqui. Eu seguro a tecla de Ctrl, clico no... Ah lá, olha. Opa. Pera aí. Só apagar aqui. Olha lá, criar link. Pessoal, eu falei que a tecla de Ctrl é a tecla de Alt, hein? Vou mudar lá. É a tecla de ALT, a tecla de Alt. Do ladinho da tecla de Ctrl. Porque a tecla de Ctrl faz uma cópia. Eu quero criar um link, tá lá, ó, criar um link na área de trabalho. Soltei o link lá, ele foi criado, ó. Tá aqui, dei 2 cliques. A primeira vez ele demora mesmo. E tá quase. Professor, eu consegui. Conseguiu aí? Beleza. A minha máquina tá lotada de coisa também. Mas não, mas a primeira vez ele dá uma demoradinha. Ok? Então eu fiz todos os processos com vocês. Aí na próxima aula, o que nós vamos fazer? Aí, abriu, só porque eu desisti. Tá aqui o visual. Geralmente nas próximas vezes ele já não demora tanto, ó. Fechei e abri novamente. Só porque eu falei que não demora tanto, hoje ele vai demorar. Então deixa ele demorando. Ok, então, pessoal. Deixa eu parar de gravar aqui.